a correspondência da vontade com o coração e do entendimento com o pulmão. Segunda parte. 4. O entendimento corresponde ao pulmão. É uma sequência do que foi dito da correspondência da vontade com o coração, pois há duas coisas que reinam no homem espiritual ou na mente, é a vontade e o entendimento, e duas que reinam no homem natural ou no corpo são o coração e o pulmão. E há uma correspondência de todas as coisas da mente com todas as do corpo, como acaba de ser dito. Daí resulta que, pois que a vontade corresponde ao coração, o entendimento corresponde ao pulmão. Cada um pode também notar em si mesmo que o entendimento corresponde ao pulmão, não unicamente por seu pensamento, mas também por sua linguagem. Pelo pensamento, seja quem for, não pode pensar sem o concurso e sem o acordo do sopro pulmonar. É por isso que, se pensa tacitamente, respira-se tacitamente. Se pensa profundamente, respira-se profundamente. Retrai-se e relaxa-se. Comprime-se e se eleva o pulmão segundo o pensamento. Assim, segundo o influxo da afeição pelo amor. Lentamente, rapidamente, vivamente, docemente, atentamente. E mesmo se contém inteiramente o fôlego, não se pode pensar senão em seu espírito pela respiração do espírito, o que não é percebido de uma maneira manifesta. Pela linguagem. Com efeito, não sai da boca a menor palavra sem o concurso do pulmão, pois o som, que é articulado em palavras, vem inteiramente do pulmão pela traqueia e pela epiglote. É por isso que, conforme o enchimento desse fole e a abertura de sua passagem, a linguagem se eleva até ao grito, e segundo a contração, diminui. E se a passagem é fechada, a linguagem cessa com o pensamento. Pois que o entendimento corresponde ao pulmão e que, por conseguinte, o pensamento corresponde à respiração do pulmão, é por isso que na palavra, pela alma e o espírito é significado o entendimento. Assim se diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Mateus capítulo 22, versículo 37. Deus dará um novo coração e um novo espírito. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Salmo capítulo 51, versículos 12 e 13. Que o coração significa o amor da vontade, isso acaba de ser mostrado. Assim, pela alma e pelo espírito, é significada a sabedoria do entendimento. Que pelo Espírito de Deus, que é também chamado Espírito Santo, seja entendida a divina sabedoria e, por conseguinte, a divina verdade, pela qual se faz a ilustração no homem, vê-se na doutrina da Nova Jerusalém sobre o Senhor, números 50 e 51. É por isso que o Senhor soprou sobre os discípulos e disse: recebei um Espírito Santo. João capítulo 20, versículo 22. É também por isso que se diz que Jeová Deus soprou nas narinas de Adão uma alma de vidas e que ele foi feito alma vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 7. E que foi dito ao profeta: profetiza sobre o Espírito e diz ao vento: dos quatro ventos vem Espírito, e sopra nestes mortos a fim de que vivam. Ezequiel capítulo 37, versículo 9. Semelhantemente em outros lugares. Vem daí que o Senhor seja chamado Espírito das narinas e também sopro de vida. Como a respiração passa pelas narinas,
É por isso que elas significam a percepção, e que se diga do inteligente que ele tem o nariz fino, e do não inteligente que ele é obsoinares, que tem o nariz fechado. Daí vem também que na língua hebraica e em algumas outras línguas, o espírito e o vento são uma mesma palavra. Com efeito, a palavra espírito tem sua origem na animação. É por isso que quando o homem morre, se diz também que ele entregou a alma. Daí vem ainda que o homem crê que o espírito é um vento ou qualquer coisa aérea, tal como é o sopro expirado do pulmão, e que dá-se o mesmo com a alma. Por isso pode-se ver que, por amar Deus de todo o coração e de toda a alma, é entendido amar com todo o amor e com todo o entendimento, e que por dar um novo coração e um novo espírito, é entendido dar uma nova vontade e um novo entendimento. Eis porque se diz de Bezaleel, que ele foi cheio do espírito, de sabedoria, de inteligência e de ciência. Êxodo capítulo 31, versículo 3. E de Josué, que ele foi enchido com o espírito de sabedoria. Deuteronômio capítulo 34, versículo 9. E de Daniel por Nabucodonosor, que ele tinha em si um espírito excelente de ciência, de inteligência e de sabedoria. Daniel capítulo 5, versículos 11, 12 e 14. E em Isaías, que aqueles cujo espírito está errado conheçam a inteligência. Capítulo 29, versículo 24. Semelhantemente em muitos outros lugares. Como todas as coisas da mente se referem à vontade e ao entendimento, e todas as do corpo ao coração e ao pulmão, é por isso que na cabeça há 2 cérebros, e que eles são distintos entre si como o são entre si a vontade e o entendimento. O cerebelo é principalmente para a vontade, e o cérebro principalmente para o entendimento. Semelhantemente, o coração e o pulmão no corpo são distintos das outras partes que aí se encontram. São distinguidos pelo diafragma e são cercados de um invólucro próprio, que é chamado pleura, e constituem esta parte do corpo que se chama peito. Nas outras partes do corpo, que são chamadas membros, órgãos, vísceras, estes 2 são conjuntos. É por isso também que estas partes são por pares. Por exemplo, os braços e as mãos, os lombos e os pés, os olhos, as narinas. No corpo, os rins, os ureteres, os testículos. E as vísceras que não são aos pares são divididas em direita e esquerda. Além disso, o cérebro mesmo é dividido em 2 hemisférios, o coração mesmo em 2 ventrículos e o pulmão mesmo em 2 lóbulos. A sua direita se refere ao bem do vero e sua esquerda ao vero do bem. Ou, o que é a mesma coisa, a direita se refere ao bem do amor, donde procede o vero da sabedoria, e a esquerda ao vero da sabedoria, procedente do bem do amor. E como a conjunção do bem e do vero é recíproca, e que esta conjunção faz que sejam como um só, é por isso também que no homem estes pares agem juntos e conjuntamente nas funções, nos movimentos e nos sentidos. 5. Por esta correspondência podem ser descobertos muitos arcanos sobre a vontade e o entendimento, por consequência também sobre o amor e a sabedoria. No mundo sabe-se apenas o que é a vontade e o que é o amor, porque o homem não pode, por ele mesmo, amar e pelo amor querer, do mesmo modo que pode, como por si mesmo, compreender e pensar,
Semelhantemente, não pode por si mesmo forçar seu coração a mover-se, do mesmo modo que pode forçar seu pulmão a respirar. Ora, pois que no mundo sabe-se apenas o que é a vontade e o amor, e que, entretanto, sabe-se o que é o coração e o pulmão, pois estes se apresentam diante dos olhos e podem ser examinados, e foram mesmo examinados e descritos pelos anatomistas, enquanto que a vontade e o entendimento não se apresentam diante dos olhos e não podem ser examinados. Eis porque, quando se diz que eles correspondem e que pela correspondência agem como um, pode-se descobrir sob a vontade e o entendimento muitos arcanos, que, de outro modo, não podem ser descobertos. Por exemplo, sobre a conjunção da vontade com o entendimento e sobre a conjunção recíproca do entendimento com a vontade, ou sobre a conjunção do amor com a sabedoria e sobre a conjunção recíproca da sabedoria com o amor. Depois, a derivação do amor nas afeições e sobre as consociações das afeições, e sobre seu influxo nas percepções e nos pensamentos, e, enfim, segundo a correspondência nos atos e nos sentidos do corpo. Estes arcanos e muitos outros podem ser não somente descobertos, mas mesmo demonstrados pela conjunção do coração e do pulmão, e pelo influxo do sangue que vai do coração ao pulmão, e reciprocamente do pulmão ao coração, e daí pelas artérias a todos os membros, a todos os órgãos e a todas as vísceras do corpo. 6. A mente do homem é o espírito do homem, e o corpo é o externo pelo qual a mente ou o espírito sentem e agem no mundo. Que a mente do homem seja o espírito do homem e que o espírito seja o homem é o que não podem receber facilmente pela fé aqueles que pensam que o espírito é um vento e que a alma é como alguma coisa de etérea, tal como é o sopro exalado pelo pulmão. Pois dizem, como o espírito pode ser o homem, pois que é o espírito? E como a alma pode ser o homem, pois que é a alma? Exprimem-se da mesma maneira a respeito de Deus, porque é chamado Espírito? Esta ideia sobre o Espírito e sobre a alma, eles atiraram de que, em algumas línguas, o Espírito e o vento são uma mesma palavra. Depois também de que, quando o homem morre, se diz que entregou o espírito ou a alma, e que a vida revém quando o espírito ou a alma, sopro do pulmão, revém aos que foram sufocados ou que caíram em desfalecimento. E como então não percebem senão vento e ar, julgam pelo olho e o sentido do corpo que o espírito e a alma do homem, depois da morte, não é o homem. Deste julgamento corporal sobre o espírito e sobre a alma resultaram diversas hipóteses, e daí nasceu a fé que o homem não se torna homem senão no dia do julgamento final, e que até esse momento permanece em algum lugar e espera a reunião conforme o que foi dito na continuação sobre o julgamento final. Números 32 a 38. Como a mente do homem é o espírito do homem, é por isso que os anjos, que também são espíritos, são chamados mentes. Que a mente do homem seja o espírito do homem, e que o espírito seja o homem, é porque pela mente são entendidas todas as coisas da vontade e do entendimento do homem, e que estas coisas estão nos princípios nos cérebros e nos principiados no corpo. Por consequência, são todas as coisas do homem quanto às suas formas. E como é assim, eis porque a mente, isto é, a vontade e o entendimento,
põe em ação a seu gosto o corpo e todas as partes do corpo. Não faz o corpo tudo o que a mente pensa e quer? A mente dirige o ouvido para ouvir e dispõe o olho para ver. A mente move a língua e os lábios para falar. Põe em movimento as mãos e os dedos para fazer o que lhe agrada, e os pés para andar onde quer. O corpo é assim outra coisa senão uma obediência à sua mente? Pode o corpo ser tal se a mente não está nos princípios no corpo? É conforme a razão pensar que o corpo age por obediência porque a mente assim quer? Desta maneira, eles seriam dois, um em cima e o outro embaixo. Um ordenaria e o outro obedeceria. Isto não estando absolutamente conforme com a razão, segue-se que a vida do homem está nos princípios nos cérebros e nos principiados no corpo, segundo o que foi dito acima, número 365, e também que tal é a vida nos princípios, tal é ela no todo e em cada parte, número 366, e que a vida por estes princípios está por meio de cada parte no todo, e pelo todo em cada parte, número 367. Que todas as coisas da mente se referem à vontade e ao entendimento, e que a vontade e o entendimento sejam os receptáculos do amor e da sabedoria procedentes do Senhor, e que estes dois façam a vida do homem é o que foi mostrado nos artigos precedentes. Pelo que acaba de ser dito, pode-se ainda ver que a mente do homem é o homem mesmo, pois os primeiros rudimentos da forma humana, ou a forma humana mesma, com todas e cada uma de suas partes, vem dos princípios continuados do cérebro através dos nervos, conforme o que também foi mostrado acima. Esta forma é aquela em que o homem entra depois da morte, e é ele então chamado espírito e anjo, e é homem em toda perfeição, mas homem espiritual. A forma material que foi adjunta e revestida neste mundo não é uma forma humana por si mesma, mas o é por aquela. Ela foi adjunta e revestida, a fim de que o homem pudesse fazer usos no mundo natural e também levar com ele, para continente dos espirituais, alguma coisa de fixo tirada das substâncias mais puras do mundo, e assim continuar e perpetuar a vida. É um ponto da sabedoria angélica que a mente do homem, não somente no comum, mas ainda em todo particular, está em um perpétuo esforço para a forma humana, porque Deus é homem. Para que um homem seja homem, não lhe deve faltar nem a cabeça, nem o corpo, nenhuma das partes que existem em um homem perfeito, pois nada há aí que não entre nesta forma e não a constitua. Com efeito, é a forma do amor e da sabedoria, forma que, considerada em si mesma, é divina. Há nela todas as determinações do amor e da sabedoria, que são infinitas no Deus-Homem, mas finitas em sua imagem, que é o homem, o anjo e o espírito. Se faltasse alguma das partes que existem no homem, faltaria, correspondendo a essa parte, alguma coisa de uma determinação proveniente do amor e da sabedoria, pela qual o Senhor pudesse no homem estar dos primeiros nos últimos, e por seu divino amor, por sua divina sabedoria, prover aos usos no mundo criado. 7. A conjunção do espírito do homem com o corpo, pela correspondência de sua vontade e de seu entendimento, com seu coração e seu pulmão,
e a disjunção pela não correspondência. Pois que até ao presente se ignorou que a mente do homem, pela qual é entendida a vontade e o entendimento, é o espírito do homem, e que o espírito é o homem, e que se ignorou que o espírito do homem tem uma pulsação e uma respiração como o corpo, não se pode saber que a pulsação e a respiração do espírito no homem influem na pulsação e na respiração de seu corpo e as produzem. Portanto, pois que o espírito do homem goza de uma pulsação e de uma respiração como o corpo, segue-se que há uma semelhante correspondência da pulsação e da respiração do espírito do homem com a pulsação e a respiração de seu corpo, pois a mente, como foi dito, é o espírito do homem. É por isso que, quando a correspondência destes dois movimentos cessa, faz-se uma separação, que é a morte. A separação ou a morte acontece quando o corpo, por alguma moléstia ou algum acidente, entra nesse estado em que não pode agir como um com seu espírito, pois assim perece a correspondência. E com a correspondência a conjunção. Não quando cessa a respiração só, mas quando cessa a pulsação do coração. Pois enquanto o coração bate, o amor com seu calor vital permanece e conserva a vida, como é isso evidente pelos desfalecimentos e as sufocações, e também pelo estado da vida do embrião no útero. Em uma palavra, a vida do corpo do homem depende da correspondência de sua pulsação e de sua respiração com a pulsação e a respiração de seu espírito. E quando esta correspondência cessa, a vida do corpo cessa, e seu espírito se vai, e continua no mundo espiritual sua vida, que é de tal modo semelhante à sua vida no mundo natural, que ele não sabe que deixou este mundo. A maior parte se encontra no mundo espiritual 2 dias após ter deixado o corpo, pois conversei com alguns 2 dias depois. Que o espírito goza da pulsação e da respiração, como o homem do mundo no corpo, é o que não pode ser confirmado senão pelos espíritos mesmos e pelos anjos, quando é dada a permissão de conversar com eles. Esta permissão me foi dada. É por isso que, tendo-os interrogado sobre este assunto, eles me disseram que são homens como os homens no mundo, que possuem igualmente um corpo, mas espiritual, e que sentem as pulsações do coração no peito e a das artérias no pulso, como os que são homens no mundo natural. Interroguei um grande número sobre isso, e eles me disseram a mesma coisa. Que o espírito do homem respira em seu corpo me foi dado saber por minha própria experiência. Um dia foi dada a permissão aos anjos de dirigir a minha respiração e de a diminuir à sua vontade e por fim de a retirar até que não restasse senão a respiração de meu espírito só, que eu percebi então pelo sentido. Que a mesma coisa me tenha acontecido quando foi-me dado conhecer o estado dos agonizantes, vê-se no Tratado do Céu e do Inferno, número 449. Por vezes também fui reduzido só à respiração de meu espírito, que eu então percebi pelo sentido ser concordante com a expiração comum do céu. Várias vezes ainda estive em um estado semelhante com os anjos, e fui também elevado para eles no céu, e então no espírito fora do corpo, e falei com eles respirando como no mundo. Por estas experiências e outras instruções impressionantes, vi claramente que o espírito do homem respira não somente no corpo, mas também depois que deixou o corpo, e que a respiração do espírito é tão tácita que não é percebida pelo homem,
e que ela influi na respiração manifesta do corpo, pouco mais ou menos como a causa no efeito, e como o pensamento no pulmão e pelo pulmão na linguagem. Por isso é ainda evidente que a conjunção do espírito e do corpo no homem pela correspondência do movimento cardíaco e do movimento pulmonar de um e de outro. Se estes dois movimentos, o cardíaco e o pulmonar, existem e persistem, é porque todo o céu angélico, tanto no comum como no particular, está nestes dois movimentos da vida. Que todo o céu angélico esteja nestes dois movimentos é porque o Senhor, pelo Sol, onde Ele mesmo está e que procede dele, aí os introduziu. Pois este Sol opera pelo Senhor estes dois movimentos, e como todas as coisas do céu e do mundo espiritual dependem do Senhor por este Sol, em um semelhante vínculo, segundo sua forma, do mesmo modo que uma obra encadeada desde o primeiro até aos últimos, e como a vida do amor e da sabedoria procede do Senhor, e que todas as forças do universo vêm da vida, é evidente que a origem não vem de outra parte. Segue-se daí que sua variação é segundo a recepção do amor e da sabedoria. Em seguida se dirá mais sobre a correspondência destes movimentos, por exemplo, qual é esta correspondência naqueles que respiram com o céu e qual ela é naqueles que respiram com o inferno, e também qual ela é naqueles que falam com o céu e pensam com o inferno, assim nos hipócritas, nos bajuladores, nos velhacos e outros.